Você está preparado para conversar sobre medo da rejeição e por que isso destrói tanta coisa que você tanto quer? Vamos aprofundar hoje sobre o medo da rejeição, como a gente cria mecanismos de defesa para poder se proteger e muitas vezes não se relacionar. Muitas vezes a gente se relaciona com alguém, não dá certo e pensa, não era para ser. Será? Será? Vamos aprofundar nisso e vamos conversar sobre esse tema. Existe um mecanismo clássico que é a gente se rejeita antes do outro rejeitar a gente. Isso é uma autossabotagem, é uma maneira de se proteger. Antes de o outro me dizer não, eu já digo não. Antes do outro me rejeitar, eu já me rejeitei e já fui embora, porque lidar com a rejeição de mim mesmo é muito mais fácil do que com a rejeição do outro. É como se fosse um afastamento preventivo. A gente criasse maneiras de se afastar para se proteger da possível felicidade e da possível rejeição, porque dói ser feliz, se abrir e depois não dar certo. Porém, pequeno pimpolho, a vida é um pouco assim. Todas as vulnerabilidades trazem a felicidade. Muito difícil ser feliz sem ter vulnerabilidade. Isso serve para tudo. Para eu lançar um livro, eu tenho que me expor a minha história, a minha vida, colocar o livro para vender, que pode dar certo ou não. Subir num palco é me expor, é ficar vulnerável. Talvez você olhe e fale, gostei, não gostei, achei legal. Eu estou vulnerável. Falar que eu gosto é vulnerabilidade. Pedir um emprego, mandar um currículo. Tudo são movimentos de vulnerabilidade. Porém, eles podem trazer felicidade, trazer luz, como talvez lidar um pouco com essa dor de não ser aceito. Porém, você tem que pensar o seguinte, será que é melhor perder essa felicidade e a possibilidade dela? Ou será que é melhor nem ser feliz e talvez nem viver tudo isso? É uma escolha que você vai ter que tomar. E eu posso te dizer, eu acho melhor aprender a lidar com medo da rejeição. Mas vamos aprofundar. Quando eu digo de afastamento preventivo, eu quero dizer o seguinte, você começa a curtir alguém, começa a gostar de uma situação e a primeira coisa que vem na sua cabeça é cuidado, 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 pode dar algo errado. E sim, sempre pode dar algo errado, não temos garantia. E aí, com esse alerta de cuidado na sua cabeça, você demora um pouco mais para responder, você se protege, você dá um passo para trás, você fica um pouco mais frio. E não porque você não queira, mas exatamente porque você quer demais. Quando você sabe que você tá tão intenso, quando você sabe que você tá tão entregue, algo te fala, opa, se afasta, se distancia. E de certa forma isso pode ser bom, te proteger um pouco. Olhar para si e falar, pô, acho que eu sou muito intenso, acho que eu tô acelerando demais. É importante pra gente equilibrar, também não é tudo do jeito que a gente é e dane-se, isso é maturidade, equilibrar um pouco. O problema é quando você recua demais e perde a possibilidade de ser feliz. Dá uma recuadinha, se organizar, tá tudo bem, mas não dá pra também desistir de coisas só porque te dá medo de ser feliz. E aí com esse medo a gente se afasta um pouco, fica mais retraído, some um pouco mais. Por quê? Porque é mais fácil controlar a saída do que aguentar a incerteza de não saber se aquela pessoa vai ficar ou não. Mas me desculpa, querido amigo, não existe essa garantia que você espera. Se você trabalha no comercial de uma empresa, você sabe que a rejeição faz parte da vida, né? Eu vou receber 10 nãos e um sim. Isso faz parte de todas as experiências. E eu quero que você normalize um pouquinho isso dentro de você ao longo da nossa conversa. Por quê? Como eu falei, nada fantástico acontece sem se abrir um pouco para o mundo. Deixar o controle e abrir a possibilidade e construir segurança dentro de nós. Mas, voltando à rejeição, a gente cria esse afastamento preventivo, dá espaço para trás, que, como eu falei, segurar um pouco a ansiedade, isso faz parte e é inteligente de certa forma. Mas, muitas vezes você se afasta demais para poder se proteger. E aí você entra num outro ponto importante, que é começar a testar limites para a pessoa ir embora antes de você decidir ficar. Como assim? Você começa a testar o limite do outro, começa a criar uma discussão que não faz sentido, começa a empurrar a pessoa para reagir sem muito sentido também. É como se você estivesse construindo o cenário do abandono. É como se você tivesse assim, ó, eu vou esticar a corda para a pessoa já ver o pior de mim, se ela for embora, ela já vai embora agora. E aí, quando a pessoa decide ir embora depois de tudo isso, qual a resposta que você se dá? Eu sabia, não era pra ser. Não existem mais pessoas legais, as coisas não são como antes. E aí, essa reação e essa previsão que cumpriu como você imaginava te traz uma paz. Porque a culpa não é sua. Por mais que você tenha construído essa jornada de rejeição para ter certeza, né? Então assim,
Para não ficar na dúvida, na ansiedade, prefiro ter certeza, fugir e não ter que encarar o que tem que ser encarado, que é a dúvida, que é a possibilidade. Mas você entende que no meio de tudo isso a gente perde parcela da vida? Você pode olhar para mim e falar, prefiro, Fred, prefiro que seja assim. Mas aí também você se conecta com quem? Você ama quem? Não existe amor sem vulnerabilidade, você tem que ter isso muito claro na tua cabeça. E esse equilíbrio você vai ter que ter. Não é 8 ou 80. Eu sempre falo isso pra vocês. Quer se proteger um pouco? Tudo bem, mas não deixa de entrar no mar. Não precisa pular de cabeça no mar, nem não ir na praia. Você não consegue aprender a colocar um pezinho na água, mergulhar, sentir devagar e ir descobrindo a vida de novo? E a questão importante é que além desse afastamento inicial que acontece, depois essa provocação para ver se as coisas vão ser do jeito que você gostaria que fosse, muita gente ainda cria essa desvalorização, digamos assim. Acha defeito em tudo que tem no outro. E isso acontece muito nos dias de hoje. A meia é feia, mora longe, não era como eu imaginava. Aí você exagera nas falhas, você fica diminuindo a pessoa na sua cabeça, você fica criando cenários hipotéticos, fica reparando em todos os defeitos, fica reparando em todas as falhas, só pra criar dentro de você uma sensação de não era pra ser. Aí você não precisa viver, aí você não precisa fazer, você não precisa enfrentar. E aí você perde parte gostosa da vida. Você entende como o reflexo das pessoas hoje não estarem se relacionando muito tem muito a ver com o medo da rejeição, o medo de se abrir, sempre acham defeito, sempre tem algo melhor, sempre estão se comparando, porque é como se antes da pessoa valer muito pra mim, eu vou tentar fazer ela valer o menos possível. Porque daí, primeiro, eu consigo ficar mais seguro comigo mesmo e também, claro, eu não preciso me entregar, eu estou sempre protegido, até eu conseguir convencer a mim mesmo que aquela pessoa não vale e não era pra ser. É como se eu precisasse reduzir o tamanho do outro para poder também reduzir a dor que o outro pode me causar. Você entende como essa é a sacada? É isso que você tem que se questionar. Você entende esse movimento e isso vai te dar consciência para quando você se relacionar com alguém, falar, opa, eu tô criando esse cenário de novo. Eu sei que eu tô criando defeito demais, eu sei que eu não quero me abrir, eu sei que eu tô me protegendo, e dentro de cada um de nós a gente acha que tá se protegendo, porque todos nós sofremos muitas vezes, né? Nos relacionamentos, nos abrimos, nos magoamos e tá tudo bem. Mas você vai achar uma maneira mais inteligente de se abrir. Não precisa ser tão cabeça fechada, achar que é tudo ou nada, ou sim ou não. Isso é uma forma ignorante de ver a vida. Se abre, segura um pouco a ansiedade, vai devagar, testa a vulnerabilidade, começa a se abrir por você, não pelo outro. O maior erro de vocês, referente a todas as vulnerabilidades da vida, é esperar que tenha garantia de resposta. Nada tem garantia de resposta. Você vai pedir um emprego, você não sabe se vai dar certo ou não. E você tá vulnerável ali olhando pra pessoa. Subir no palco, você não sabe se a pessoa vai gostar ou não. Lançar um livro, você não sabe se as pessoas vão comprar ou não. Fazer uma viagem, você não sabe se vai ser gostoso ou não. A gente não sabe, a gente se abre, a gente testa e se sente corajoso. As pessoas que têm medo da rejeição são pessoas que, no geral, estão muito inseguras com elas mesmas. Vamos dizer o seguinte, eu sempre uso esse exemplo pra vocês, já usei dezenas de vezes, mas ele, nesse assunto, o medo da rejeição, ele é muito bom e muito inteligente. Se eu chego pra você e falo, eu gosto muito de você, você olha pra mim e fala, Fred, eu não gosto tanto, não quero me relacionar com você. O que muda? O Fred interno que vai pensar, eu não devia ter me aberto porque eu me abri, nunca mais vou falar nada, nunca dá certo. E o Fred que vai olhar e pensar, eu fiz o que tinha que fazer. Eu falei que eu gostava. Não deu certo, mas eu fui honesto comigo. O que muda essa variável? Esse Fred tá inseguro. Ele depende do outro dar a resposta para ele se sentir seguro com ele mesmo. Esse Fred tá muito seguro. A resposta do outro pode dar certo ou não, mas ele fez o que ele sentia que tinha que fazer porque ele tá seguro com ele mesmo. Esse é o ponto da questão. E é isso que você tem que entender. Se eu estou seguro comigo, se eu me amo, se eu tenho autoestima, a dor da rejeição não dói, como se eu estou inseguro e com baixa autoestima. Mas Fred, você não vai ficar chateado se o outro não te deu a resposta? Claro que sim, mas a chateação que eu vou ter é referente a não ter acontecido e não sobre isso ser uma rejeição a mim. Essa é a grande diferença. Eu vou olhar e vou pensar, pô, não deu certo, eu tava curtindo aquela pessoa. Eu fico chateado por não ter dado certo. Mas eu não deixo isso bater em mim como se a culpa fosse minha e eu não sou bom, não deu certo, nunca mais vou falar. Porque eu tô deixando isso pairar dentro de mim como se eu não fosse bom. Só não deu certo, só não aconteceu, só não era pra ser. Para de carregar isso dentro de você como se fosse uma rejeição tão forte. Só não aconteceu, só não rolou.
Só não foi como a gente imaginava. E tá tudo bem, como as coisas da vida. É isso que você tem que ter muito claro na cabeça. Então, primeiro ponto, aprende a ser mais seguro e se amar, que o medo da rejeição vai doer muito menos. Aceitar que você não vai ser aceito por todos é um princípio básico para viver bem com quem você é. Genuinamente não depender dos outros, emocionalmente falando. Outra coisa muito importante é conseguir se abrir, ser espontâneo, ser amoroso, vulnerável, sem ter essa garantia. Isso serve para tudo na vida que você vai fazer. Esteja seguro com você e se abra para você se sentir corajoso e autêntico e honesto contigo. A resposta do outro, eu não sei. Eu uso o exemplo do livro porque um livro é uma coisa muito vulnerável. Eu escrevo porque eu amo e eu sinto que o que eu fiz foi muito bonito. Talvez dê certo, talvez não, mas aí é sobre o outro, não é sobre mim. E eu não tenho como ter esse controle. Doer um pouquinho? Vai doer. É chato receber um não, não dá certo, não vender o livro. Isso vai doer um pouco. Mas não é pra te destruir tanto assim. Pra te colocar lá no chão, como se você fosse, como dizia meu avô, o não sei o que do cocô do cavalo do bandido, sabe? Calma, tá tudo bem. Então reflete sobre isso e tenha bem claro. O medo que a gente carrega dentro de nós não é sobre ser rejeitado por quem a gente ama necessariamente. O medo é de se mostrar de verdade e confirmar uma coisa que você acredita sobre si mesmo. Que do jeito que você é, talvez não seja suficiente. Então, um alimento disso é a tua própria insegurança e não a rejeição. Constrói amor próprio, constrói segurança e você vai ter esse resultado. No primeiro link na descrição tem meu curso de amor próprio, acho que pode te ajudar muito nesse processo, caso seja uma dor que você esteja passando. Também no primeiro link você tem acesso a todos os meus livros. Tenho certeza que eles vão te ajudar também. Fechou? Espero que você tenha gostado do vídeo e tenha aberto a tua cabeça. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho. E se você ficou até o final desse vídeo, não esqueça de deixar um emoji, um coração roxo. Porque você está bem no final do vídeo. Então se você ficou no final, você vai deixar um coração roxo e eu vou ver. Essa pessoa ouviu até a minha última palavra. E isso me deixa feliz. Até o próximo vídeo. A gente se vê logo, se fala logo e até.